Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a situação do Rodrigo Caio, mais um infortúnio. Rodrigo Caio pode ficar fora desta temporada. Vou explicar tintim por tintim para vocês o porquê disso. O Flamengo já tem terreno para construir o seu estádio. Essa etapa o Flamengo já pode superar, porque o terreno já está devidamente entregue ao Flamengo, mas calma que eu vou explicar os procedimentos todos que o Flamengo vai lidar daqui para frente. Também vou fazer um comparativo Mateuzinho e Rodinei para a gente ver os pontos fortes e fracos desses dois laterais e reforçar ainda mais a necessidade de contratar um outro lateral, mas não é qualquer outro lateral, não. É um lateral que seja melhor do que os nossos laterais atuais. Também vou falar para vocês sobre Flamengo e Atlético Mineiro, um comparativo entre as duas equipes neste ano de 2022, porque o Flamengo tem amanhã um desafio muito grande, nação, que é passar para as quartas de final da Copa do Brasil depois de perder o seu primeiro jogo por 2-1. O Flamengo, então, amanhã precisa vencer por 2 gols de diferença no tempo normal ou por 1 gol de diferença e levar para as penalidades. A tarefa não é das mais fáceis, mas é possível. Assim como é possível também a gente conquistar o Campeonato Brasileiro. Ficou difícil? Ficou. Verdade seja dita. Ficou difícil pelo desempenho que a equipe vem mostrando no Campeonato Brasileiro contra grandes equipes. Contra equipes menores, o Flamengo até que manda bem. Agora, contra grandes equipes, o Flamengo não consegue mandar bem ainda. A equipe do Dorival Júnior nos faz sentir emoção, alegria, satisfação, sempre quando está jogando contra equipes menores. Quando a gente vai enfrentar equipes maiores, do nosso nível ou quase lá, como foi o caso de Atlético Mineiro, como foi o caso do Corinthians, como foi o caso do Internacional de Porto Alegre, o Dorival Júnior não conseguiu vencer. Espia só, nós fizemos, desde que o Dorival Júnior chegou ao Flamengo, jogos contra clubes pequenos, como o Cuiabá, Tolima, América Mineiro, e vencemos todos. Os jogos grandes contra Internacional, Corinthians, Atlético Mineiro, nós perdemos todos. Perdemos para o Internacional de Porto Alegre e aí o técnico Dorival Júnior não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele chegou no dia do jogo praticamente, na noite anterior, então ele não tinha o que fazer. Mas depois nós perdemos 2 jogos seguidos para o Atlético Mineiro e viemos a perder, graças ao gol contra do Rodinei, o jogo para o Corinthians. Então, pessoal, nesse exato momento, o Flamengo é um time que está batendo nos pequenos, mas não está conseguindo duelar com os grandes. Mesmo o Flamengo tendo perdido para o Corinthians por conta de um infortúnio, de um gol contra, o Corinthians entrou nas estatísticas e, mais uma vez, o Flamengo de Dorival Júnior não bate um clube, não do mesmo nível, mas um pouquinho abaixo do nível do Flamengo, dos chamados grandes clubes da América do Sul. E amanhã não tem outra escolha, não tem empate, não tem derrota, tem que ganhar. E não é ganhar simples, não. Tem que ganhar de 2-0 para classificar no tempo normal. Porque o Flamengo tem time para isso, para ganhar no tempo normal. Vou estar torcendo para caraca e vocês aí eu tenho certeza que estarão torcendo também, né? Mas vamos lá. Antes de eu colocar aqui em pauta todos os tópicos que eu tenho para falar com vocês, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal. É nesse botãozão vermelho que tem aí, escrito inscreva-se. É 100% de graça. E é a maior forma de contribuição que você tem aí do outro lado para com o nosso canal. Se para você é de graça, pra gente é um brilho novo, uma motivação nova, uma vontade nova de continuar trazendo informações do Flamengo para vocês. É importantíssimo pra gente que vocês cliquem nesse botão e é inteiramente de graça, não te custa nada. Se você não estiver localizando o botão na telinha, é porque provavelmente você está vendo o vídeo pela TV. Para um segundinho só, vai no seu celular, no seu PC, no seu notebook, clica nesse botão aí que, repito, é de graça e você ajuda demais o nosso canal. Tô contando muito com vocês, tá? Aliás, além de se inscrever, chama seu irmão, seu pai, seu tio, sua tia, sua irmã, seus amigos para se inscreverem aqui também. Assim vocês nos ajudam muito no crescimento da nossa família e é totalmente de graça. Assim como o Speech, no melhor fantasy game da internet.
O Speed é um futebol manager, onde você monta o seu time rodada por rodada no campeonato que você quiser. Se os seus jogadores forem os mais bem pontuados, você é o grande campeão da rodada. E o mais legal ainda é que você pode montar uma comunidade só com os seus amigos. E aí você disputar ali entre eles. É 100% de graça. Clica no link que está aqui na descrição do nosso vídeo e jogue esse sensacional fantasy game, o melhor da internet, Speed. Agora vamos lá, nação. Vamos começar a falar de Mengão, queridão. O seguinte, Rodrigo Caio, tá? Eu fico com o coração apertadinho de falar do Rodrigo Caio, porque é um baita de um jogador, na minha humilde opinião. É o melhor zagueiro da América do Sul. Tem uma bola impressionante, um talento para tirar, para antecipar, para roubar bola, para começar as jogadas do Flamengo, para saída de jogo do Flamengo impressionantes. É dono de um talento ímpar, mas é dono de uma falta de sorte ímpar também. Desde o início da sua carreira que o Rodrigo Caio convive com muitas lesões. Já foi pretendido por Atlético de Madrid e Barcelona e justamente por conta dessas lesões que o torcedor rubro-negro hoje conhece tão bem, ele não foi para a Europa, ficou no Brasil. Campeão da Libertadores da América pelo Mengão, queridão, de 2 campeonatos brasileiros, de 2 recopas, Rodrigo Caio está no coração da nação rubro-negra. E por estar no coração da nação rubro-negra, todos os torcedores têm muita paciência com ele, como não tivemos, por exemplo, com o Ederson, com o Conca, com o Rodolfo, outros jogadores que foram contratados recentemente e que também se lesionavam pra caraca. O Rodrigo Caio, no jogo contra o Corinthians, sentiu um estalo, ouviu um estalo no joelho e sentiu dores no joelho esquerdo. Gente, deixa eu pontuar para vocês que o Rodrigo Caio só estreou pelo Flamengo em maio. Ele perdeu 5 meses de trabalho no Flamengo porque ele estava cuidando de uma lesão no joelho direito. Olha que falta de sorte. E agora, as dores que ele sentiu, que o tiraram da partida contra o Corinthians aos 33 minutos do primeiro tempo, foi no joelho esquerdo. Ontem a equipe se reapresentou às 15 horas no Ninho do Urubu. E nos primeiros exames realizados lá, constatou-se um problema no menisco. Mas devido ao estalo que o Rodrigo Caio disse ter ouvido, eles vão fazer mais exames hoje para ver se houve ou não um rompimento ligamentar do cruzado no joelho direito do Rodrigo Caio, no joelho esquerdo do Rodrigo Caio. Então, se houver a ruptura do ligamento, o tempo de recuperação é de 6 a 9 meses. O Rodrigo Caio pode ter encerrado sua participação no Flamengo nesta temporada depois de apenas 12 jogos. Chega a me dar pena de falar sobre isso. 12 jogos, nação. Ele fez 12 jogos e sofreu essa nova lesão. Se constatado, não volta mais esse ano, até porque esse ano nós temos um mês a menos de jogos. Dezembro é Copa do Mundo, então nós não temos jogos em dezembro. Daqui até o final do ano, estamos no mês 5, 7, são 5 meses. Se a recuperação é de 6 a 9, caso constate mesmo o problema da ruptura da ligação do cruzado, só no ano que vem, assim como o Bruno Henrique também. E nesse meio tempo todo tem a discussão da renovação contratual do Rodrigo Caio. Era para ter sido renovado em dezembro, ele se lesionou, ele mesmo tomou a postura de dizer, não quero renovar agora. O Flamengo já estava começando a conversar com ele sobre uma nova renovação e vem esse problema. O Flamengo agora deve congelar de novo as conversas sobre renovação contratual com o Rodrigo Caio até saber qual vai ser a decisão do zagueiro, se ele realmente vai passar por esses 6, 9 meses de novo e voltar a jogar. Ele é jovem, ele tem 28 anos só. É um pecado o que acontece com o Rodrigo Caio na carreira dele, né? É uma falta de sorte ímpar o que acontece com o Rodrigo Caio. Portanto, até outro dia o Marcos Braz estava respondendo sobre ter muitos zagueiros no elenco. Olha que agora a gente pode nem ter tantos jogadores assim na zaga. A princípio o Flamengo contratou vários zagueiros, porque com o Paulo Souza a ideia era utilizar um esquema no 3-5-2 ou no 3-4-3. Daí você usaria uma quantidade maior de zagueiro, 8, 9 zagueiros. Mas
com a mudança para o 4-3-3, para o 4-2-3-1, a gente usa bem menos zagueiro. O Júlio Miguel Neto disse que o Sporting Braga tem interesse no Léo Pereira. O Rodrigo Caio está lesionado, isso é um fato, ele está lesionado. A questão aí é qual é a lesão, se é uma lesão de 3 meses, se é uma lesão de 6, se é uma lesão de 9. Mas ele está lesionado, então também está fora. O Tuller voltou ao Flamengo, mas a intenção do Flamengo é realocar, reemprestar o Tuller. O Cleiton vinha muito bem, mas não está sendo utilizado nos profissionais. Sobraram Gustavo Henrique, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Pablo e Gustavo Henrique. São esses os jogadores, claro. E o Léo Pereira também, caso o Braga não o contrate. Se contratar, serão só esses que o Flamengo vai ter que lidar para poder trabalhar no resto do ano. E aí a gente vê que são 5 zagueiros, nem são tantos zagueiros assim. Para mim, nesse setor, o Flamengo até fez certo nas contratações desse ano. Tem zagueiro a mais, todos eles com muita qualidade. Alguns já se adaptaram, outros ainda não se adaptaram. Caso de Davi Luiz e do Pablo ainda não mostraram seu melhor futebol. Gustavo Henrique ainda faz muita bobagem, mas o Léo Pereira se tornou um zagueiro seguro, pelo menos nesse ano de 2022. Fabrício Bruno fez uma partida impecável contra o Corinthians no retorno da sua lesão depois de 3 meses. Então, nesse setor de zaga, eu acho que a gente está bem servido. A gente pode ficar, não precisa perder ninguém não, porque a temporada é longa, tem muita coisa pra gente ver aí ainda. No quesito lateral direito, o bicho pega. E aí, pessoal, eu tenho recebido nos últimos 3 dias uma enxurrada de nomes com jogadores que o Flamengo poderia observar para poder trazer para a lateral direita. E aí eu quero bater aquele papo sincerão com vocês. Tem muitos nomes de lateral. Todo time tem um lateral direito. Desde os menores times do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, até os maiores clubes europeus. Mas a questão é, esses jogadores conseguiriam chegar no Flamengo para resolver o nosso problema? Ou seriam apostas? Esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai falar que fulano, ciclano, beltrano poderia servir para o Flamengo. Eu, Fabrício Lopes, faço questão de estudar pelo menos os últimos 3 anos de cada jogador, para ver se não é um jogador emergente que está surgindo agora, que está começando a florescer para o futebol agora, porque nesse caso é uma aposta, ou se já é um jogador que faz 3 temporadas muito seguras, 3 temporadas muito boas. Então, o que eu resolvi fazer hoje? Não dava para comparar e para trazer para vocês hoje os nomes dos trocentos laterais direitos que eu recebi nos últimos 3 dias, porque a gente ia ficar perdido nos números. Então eu resolvi trazer os números dos nossos laterais direitos. Daí você que está aí do outro lado, que gosta de pesquisar, que gosta de olhar outros jogadores, que fica ali cafungando ali no campeonato chinês, no campeonato argentino da 2ª divisão, no campeonato espanhol da 2ª divisão e tal, para ver se desemboca alguma coisa ali, você vai ter noção dos números para saber se esses jogadores são melhores ou não do que os jogadores que a gente tem pro Flamengo. Porque, olha, tem que ser muito melhor. E eu diria o seguinte, nação, se sou eu que trabalho no departamento, no Centro de Inteligência de Mercado do Flamengo, além de usar toda a metodologia que é exigida para um profissional desse setor atuar, tanto na parte qualitativa, quanto na parte quantitativa, quanto na parte técnica, na parte tática do jogador, eu também o compararia com aquele que hoje é considerado o melhor lateral direito da América do Sul. Porque o Flamengo não precisa só de um lateral que seja melhor que o Rodinei, que seja melhor do que o Matheus. Nós precisamos de um lateral que bata de frente com Palmeiras, com River Plate, com Boca Juniors, com Vélez, com Corinthians. É ou não é? Então não basta só comparar com os nossos atletas, porque os nossos atletas estão deixando a desejar. Então a gente precisa comparar com aqueles atletas que não estão deixando a desejar. Daí eu vou dar uma sugestão para vocês. Coloquem aqui nos comentários para mim qual é o atleta que você considera hoje o melhor lateral direito da América do Sul. Daí eu vou pegar esse nome e vou comparar com outros laterais direitos que apareceram para mim
nas sugestões que vocês deram através do nosso WhatsApp, beleza? Falar em WhatsApp, aproveitar e mandar um beijo aqui pro Rafael Novaes, pai e filho. Beijo no coração de vocês, tá? Mas enfim, mandem para mim e eu vou fazer o comparativo. Agora, uma coisa é certa, os números não podem ser nem próximos desses números aqui que eu estou mostrando de Rodinei e de Mateuzinho. Esses números aqui, desses dois jogadores, são insuficientes para o Flamengo. Portanto, qualquer um que tenha um percentualzinho a mais, um pontinho acima, não serve também. Os números têm que ser bem melhores. Afinal de contas, nós estamos falando para podermos conquistar títulos. E para conquistarmos títulos, nós temos que ter os melhores no elenco. Concordam? Vai opinando, vai deixando o seu like aí, enquanto a gente vai dissertando sobre tudo isso. Os jogadores Matheus e Rodinei têm cada um 14 e 10 jogos disputados esse ano, levando em consideração apenas a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Mateuzinho tem 14, Rodinei tem 10. O Matheus entrou 12 vezes como titular, o Rodinei apenas 5. O Matheus fez um gol, o Rodinei ainda não. O Matheus e o Rodinei têm 2 assistências cada um. O Matheus tem uma finalização de 0,7 por jogo, já o Rodinei de 1,2. Os cruzamentos certos. O Mateuzinho cruza certo cerca de 22% das vezes que ele tenta. Já o Rodinei, 27%. Gente, eu estou há muito tempo trabalhando com isso. E os números de cruzamentos certos de Rodinei e de Mateuzinho são tristes e alarmantes. Eu me lembro de uma época que eu vim aqui trazer para vocês o percentual de cruzamentos do Pará e do Rafinha, e eles tinham, na média, o Rafinha, 40% de cruzamentos certos e o Pará, 35%. Claro, em épocas diferentes, eu sei, mas é cruzamentos certos. 35% o Pará. O Rodinei, que é quem mais se aproxima, 27%. Ou seja, é um percentual muito baixo. Ah, Fabrício, mas eu olhei aqui e o lateral do Palmeiras tem um aproveitamento de 30%. O fato do lateral do Palmeiras ter um aproveitamento baixo nesse fundamento não faz com que o nosso esteja bom. Nós precisamos de melhores. É isso que eu falo para vocês. Se a gente conhece os nossos números, a gente precisa conhecer também os números dos melhores para poder aí sim avaliar quem seria bom para vir para o Flamengo. Falar só por nome, falar só porque fez uma boa temporada, falar só... Não vale. Não vale, tá? E tem muito jogador que joga em seleção que também não serve para o Mengão. Quer ver só um exemplo? O caso do Santiago Ocampos. Santiago Ocampos chegou a ser titular da seleção paraguaia. Ele tem 20 anos. Sabe onde que o Santiago Ocampos está hoje? Ele está disputando posição no sub-20. Ele não conseguiu se adaptar ao ritmo de jogo dos treinos e do trabalho do sub-20 no Flamengo e aqui no Brasil. Então é diferente o cara vestir a camisa do Uruguai, o cara vestir a camisa do Paraguai e vestir o manto sagrado. O Flamengo, muitas das vezes, impõe uma cobrança muito maior do que uma seleção aqui da América do Sul. É claro que conta muito você já ter sido convocado, quer dizer que você está mais preparado, que você é um destaque no seu país, mas não é a certeza que o rapaz vai dar certo. O Santiago Ocampos não é titular no sub-20. Ele entra em alguns jogos, fica no banco em outros, e era titular da seleção do Paraguai. Bom jogador, mas ainda não se adaptou. E olha, já tem uns 6 meses que ele está aqui no Mengão Queridão. Então, a gente tem que avaliar bem os números, dar peso para os números. Os números do Mateuzinho e do Rodinei foram do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Os 2 campeonatos mais difíceis, na minha opinião, aqui da América do Sul. Então, se a gente for comparar números também, a gente tem que dar peso. É muito mais difícil você jogar Brasileirão em Copa do Brasil e Copa Libertadores do que você jogar a segunda divisão da Irlanda, a segunda divisão da Espanha. É bem diferente. Então, na hora de fazer a análise desses jogadores,
A gente tem que ter tudo isso em mente. Primeiro, a gente tem que conhecer os nossos. Por isso eu trouxe esses números para vocês. Depois, a gente tem que conhecer os melhores da América do Sul. Com tudo isso em mãos, aí a gente passa a observar outros jogadores para a gente ter noção de quem pode vir e quem não tem condições de vir para o Flamengo. Não adianta nada a gente contratar na base do chute, ou porque o jogador fez a segunda divisão muito boa lá na Suíça, não quer dizer que ele vai fazer uma primeira divisão boa com o Mengão Queridão. Entenderam o que eu quero passar, né? 3 chances criadas para cada um. O Mateuzinho tem 2,1 passes decisivos por jogo, assim como o Rodinei. 83% de passes certos para o Mateuzinho, 80% para o Rodinei. 1 erro capital para cada um. Mateuzinho fez um pênalti, o Rodinei fez um gol. Rodinei foi econômico. Que fazer pênalti? Deixa eu fazer o gol logo direto. Gente, eu vi, só abrir um parênteses aqui. Eu vi um lance do Leandro sendo comparado com o lance do Rodinei. O lance do Rodinei é o seguinte, um cruzamento da esquerda para a direita, o Rodinei faz o gol tentando dominar a bola. O lance do Leandro é um cruzamento da esquerda para a direita, que o Leandro mata no peito, põe no chão e sai jogando. Mas aí é até sacanagem, né? Querer comparar o Rodinei, ou querer exigir que o Rodinei tenha o mesmo talento do Leandro, é até sacanagem. Mas olha, se eu não tivesse com essa blusa aqui, com esse manto aqui do Mengão Queridão, eu mostraria pra vocês, eu chego a ficar arrepiado só de ver a bola rápida, alta, com refletor na cara, porque era de noite. O Leandro matou, literalmente matou. A bola parou no peito, ele foi virando, botando ela no chão e saiu jogando. Outro patamar. É isso que eu falo pra vocês. Temos que conhecer os nossos, conhecermos os melhores, para depois decidirmos quem vem. Não pode ser só no chutão, porque o jogador fez a segunda divisão da Irlanda muito bem. Tem que ver, tem que conhecer de verdade. 17,8 perda de posse por jogo do Mateuzinho, 20 perdas de posse do Rodinei, 50% dos duelos vencidos no chão do Matheus, 72% dos duelos vencidos no chão pelo Rodinei, estimativa mais alta, 33% dos duelos aéreos vencidos pelo Mateuzinho, 39% dos duelos aéreos vencidos pelo Rodinei. Além dessas estatísticas, eu tenho aqui para destacar para vocês também as faltas cometidas. O Mateuzinho comete, em média, 2,8 faltas por jogo. Já o Rodinei, 0,5 faltas por jogo. É ruim cometer poucas faltas, porque se você não para o jogo estrategicamente, você sofre com o ataque adversário. A falta faz parte do jogo. É importante você fazer falta também, e o Rodinei faz muito poucas faltas por jogo, para poucas jogadas. Isso é reflexo também de estar mal posicionado, de nunca estar junto do jogador que está atacando, de dar o bote errado. Tá? Então tem muita coisa para esses dois cidadãos crescerem ainda no Flamengo. Com a diferença que o Mateuzinho está com 23 anos, o Rodinei está com quase 30, né? E já tem 6 anos de Flamengo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não renovaria o contrato do Rodinei. E vocês, renovariam? Coloca aqui nos comentários, junto com o seu like. Nação, eu tinha uma matéria para passar para vocês, falando sobre o Atlético e do Flamengo, um comparativo entre os dois. Mas eu vou deixar para falar sobre isso amanhã, porque o vídeo já tá ficando muito longo e eu ainda quero falar do estádio, tá? Semana passada, o presidente Rodolfo Landim foi a Brasília. Qual foi a ideia do Rodolfo Landim? Rodolfo Landim foi a Brasília com uma penca de terrenos no Rio de Janeiro que pertencem à União. O que significa esse negócio de pertence à União? Pertence ao governo federal brasileiro. Pertencem ao Brasil. Não pertence ao estado do Rio de Janeiro. Pertencem ao Brasil. Portanto, são terras subjugadas pela União, pelo governo do Brasil, tá bom? Então, o Rodolfo Landim foi para lá com um montão de listas, de lotes, de terrenos que o Flamengo poderia utilizar e que são terrenos do governo do Brasil, da União. Entre estes, o principal deles era o de Deodoro. E o que aconteceu nessa reunião?
informação trazida pelo Globo, checada por mim e com alguns complementos que eu vou trazer agora para vocês, o que aconteceu foi o seguinte: o governo brasileiro, eu ia falar presidente, mas não é necessariamente o presidente quem libera ou não libera a situação que eu vou colocar aqui, tá? Então, o governo brasileiro autorizou, liberou o terreno de Deodoro para o Flamengo. É claro, né, gente? Liberou, colocando algumas condições simples, fáceis, que nem merecem ser mencionadas. Por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro teria que realocar o quartel do Exército que está lá em Deodoro, colocando os caras em lugares estratégicos que não dê nenhum tipo de problema ou prejuízo para o Exército brasileiro. Essas condições assim simples de acatar, de aceitar. Então a realidade hoje é a seguinte: o Flamengo já tem terreno para construir o estádio. O terreno é o de Deodoro. Se o Flamengo quiser começar a construção, começar a mexer para construir o estádio, suponhamos que o Flamengo já tenha parceiro, já tenha projeto, já tenha tudo, o Flamengo pode começar lá a capina hoje, se ele quiser. Falando a grosso modo. Só que tem um detalhe. O Flamengo, a diretoria do Flamengo, pegou essa condição de Deodoro e deixou guardadinha ali para segundo ou terceiro plano. O Flamengo não quer usar Deodoro, o Flamengo quer usar uma área mais central. Eu já expliquei para vocês que tudo é avaliado na hora de você fazer um novo empreendimento. Até a condição financeira da região que você está colocando o seu empreendimento. É tipo você montar um McDonald's numa região em que a maior parte da população é vegana. Não vai rolar, tá ligado? Então o Flamengo estuda tudo. E no prospecto do Flamengo, no estudo que o Flamengo fez, o melhor seria ficar mais centralizado. De preferência na Barra da Tijuca ou em bairros bem próximos da Barra da Tijuca, porque o perfil dos torcedores que vão sempre ao Maracanã são torcedores da Barra da Tijuca, de Niterói e do Maracanã. Da outra vez que eu contei isso pra vocês, isso é um estudo do Flamengo, tá? Não sou eu que tô falando, não. Da última vez que eu contei isso pra vocês, eu li nos comentários e muitas pessoas disseram assim: a torcida vai aonde o Flamengo estiver. Não é bem assim. As pessoas até falaram de Itaquera. Olha Itaquera, que é longe pra caramba, e a torcida do Corinthians vai. Lá tem metrô, tem ônibus, foi tudo desenhado para chegar em Itaquera direitinho, e a torcida do Corinthians abraçou a causa. A torcida do Flamengo, por exemplo, não abraçou a causa da Ilha do Urubu, que foi feito lá o estádio para 21 mil pessoas, e nós nunca colocamos 17 lá, nem 16. Deu o máximo lá, se não me falha a memória, 15.500 e os quebrados. Então, dentro dos grupos de WhatsApp, eu comecei a perceber várias pessoas que falavam também: ah, não, Deodoro é muito longe, tem que ser mais perto, ah, não sei o que, não sei o que nem lá mais. A própria torcida do Flamengo, ela rejeita o local onde o estádio vai ser construído. Ela não aceita assim de prima, de bate-bola, tão facilmente não. Ela também rejeita muito. Então a diretoria já tem Deodoro no bolso. Agora ela vai tentar outros terrenos, vai estudar outros terrenos mais próximos do centro, ou mais próximos dos locais que a diretoria julga serem os melhores locais para a construção do estádio. E a União também falou para o Flamengo, também colocou para o Flamengo à disposição outros terrenos, ou deixou claro para o Flamengo que pode liberar outros terrenos, sim, para o Flamengo poder construir o seu estádio próprio. Agora as coisas têm que andar rápido, porque no final do ano pode ser que troque o governo. Trocando o governo, pode ser que a gente não tenha a mesma facilidade que nós estamos tendo agora. Então tudo tem que ser feito um pouco rápido pra caraca pro Flamengo. Escolher o terreno para poder aproveitar a boa vontade desse governo com essa questão do Flamengo. Não se sabe se o próximo vai ter essa mesma boa vontade. Às vezes tem, às vezes não tem. Então a gente tem que aproveitar muito a dinâmica e a atmosfera que a gente está tendo favorável para a construção do estádio nesse exato momento. Coloca nos comentários o que vocês acham sobre a questão do estádio. Qual terreno vocês acham que seria melhor? Porque tem terrenos da União
Se não me falha a memória, o Terra Encantada é da União. Podem colocar que se eu estiver errado até. Tem o parte do Parque Olímpico, também é da União. Então, assim, tem outros locais. Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Nação, por enquanto é isso. Eu vou me despedindo, pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal. Não deixem de se inscrever, é de graça e ajuda pra caraca a gente, tá bom? Vocês podem perceber que o conteúdo do Resenha é muito diferente do conteúdo do Fla Nação VVP. Não é Ctrl+C, Ctrl+V do Fla Nação VVP. São notícias diferentes, com um time diferente, com uma maneira de trazer diferente. Então a gente acha que é justo te pedir para se inscrever, porque vocês vão ter 2 conteúdos diferentes ao longo do dia. Beijo no coração de vocês, tenham uma excelente terça-feira. Deixa o like, se inscreva, recomende o nosso canal. Saudações rubro-negras!